O entendimento aqui é que tua entrada e saída está se referindo aqui quando a gente está desde agora e para sempre, porque quando o salmista fala, ele fala até o final. E a gente não vê o final, a gente vê uma eternidade, vida ressurreta, vida eterna. Então, não entrada e saída, mas uma saída e entrada. Nós saímos dessa situação onde já estávamos e essa é a entrada agora de uma nova maneira. Não com Cristo, mas em Cristo, né? Estou já ligando o que a gente viu lá atrás e mudou isso antes de ter essa visão, essa revelação que nós temos hoje sobre Cristo Jesus. Mas já entendíamos que alguma coisa o salmista não estava vendo, né? E o texto lá no Salmo 121 fala tua saída e entrada desde agora até o final. Então ele via um final desde o tempo, tá? A gente vê tudo já foi consumado, né? Tudo já está consumado. Então, para nós não é mais final. Não vê final porque não vemos mais morte, não vemos mais. O final já aconteceu, né? Já houve essa transformação, agora somos. Alguém já assistiu um filme chamado Lucy? É só esse o nome do filme, Lucy, que é a história de uma moça que ela é obrigada, né, a ser, como é que chama? A levar drogas dentro do corpo, só que é uma droga experimental, e essa droga, o cara bate nela e ela estoura dentro dela. Já assistiu? Gente, esse filme eu assisti de novo, acho que pela quinta vez ontem. Mas quando o rapaz pergunta para ela sobre a morte, ela faz a morte não existe. Me chamou muito, já me chamava a atenção, mas detalhes que vai surgindo, né? Quando ela chega a 100% e ela diz para ele que está em todo lugar. E eu trazendo isso para a vida em Cristo. O filme é uma ficção, lógico, não é uma, mas que traz uma mensagem bem profunda. Principalmente a questão dela ir, a proporção que a coisa vai dissolvendo dentro dela, né? Ela vai alcançando um grau de entendimento, de visão, e ela apenas vira luz, energia, enfim, chega a 100% e está em toda parte. Eu achei interessante. Agora, quando o rapaz pergunta sobre morte, e que ela fala que a morte não existe, me chamou bastante a atenção sobre isso. É tudo uma questão de tempo. E falando, Ronaldo. Então, na Almeida corrigida e atualizada fala: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Já começaram, né? Então, te escutaram. Pois é. E tem algumas versões meio antigas, até meu irmão guardou algumas dessas versões da Bíblia, e tem umas coisas muito interessantes. É bom, questão do estudo, a gente vai ver que muitas coisas também, às vezes o autor tentava mostrar, pega do original e de repente o original dá uma abertura, né? E aí a gente vai entendendo hoje que até o original, algumas palavras, até no própria língua inglesa, né? Tem algumas palavras que ela muda de sentido, às vezes, na colocação, depende da colocação. E talvez eu creio que no hebraico, no grego, também no original, como for escrito, a palavra de Deus tem essas nuances também, tem essas questões. Aproveitando o gancho aí da Ogla, do filme, eu também já assisti. Eu não fui tão profundo que nem a Ogla, não. Assisti só 2 vezes, só. Gostei muito também, né? E com essa questão também do Anselmo tá colocando aí essa situação, né, de traduções e tudo. Caramba, nós temos algo correndo em nossas artérias, né? Que é a presença do Santo Espírito de Cristo Jesus, né? É o que está nos transformando, viu, Ogla? Eu concordo com você nessa visão aí de Cristo em nós. Cada dia que passa, eu estou vendo claramente, né, uma mudança de mentalidade, uma mudança até mesmo
exteriormente, né? A gente está ficando cada dia que passa mais bonito. Tem que ter fé, né? Eu tenho fé para isso. Tá bonito mesmo. Então, o que acontece? A gente, eu estou vendo, né? Aproveitando também, vou dando continuidade aqui. Eu posso falar ou não? Ou tem alguém que queira falar também alguma coisa aí? Vamos em frente. Desculpa, né? Mas toda vez eu tomo a frente, né? Então, no dia que você fala para mim, basta, Ronaldo, eu basto, tá certo? Eu paro. O que acontece? Eu vi algumas manifestações aí no nosso grupo, tá? Desse momento, né? Se nós iríamos fazer alguma coisa, se nós não iríamos, qual que seria o nosso posicionamento com relação a esses acontecimentos políticos, né, que nós estamos tendo aqui no Brasil, né? Ou seja, eu não vou verbalizar que nós perdemos, nós não perdemos, tá? Nós fomos fiéis a uma visão, ok? E eu estou fiel a essa visão ainda. Eu não perdi a esperança, eu não perdi o posicionamento. E se o ano que vem aquilo que eu estou pensando não concretizar, eu ainda continuo com o mesmo pensamento ainda. Amém. Eu tenho que ser fiel à visão que o Pai me deu, tá certo? Penso eu que é uma visão comum a todos nós, tá? Agora, eu gostaria de, junto com vocês, o seguinte: está tendo um movimento muito forte, né, de não aceitação a essa manipulação que houve. E é clara que houve uma manipulação. Cada hora aparece mais indícios, cada hora aparece mais certeza de que realmente foi manipulado, né? Só não acredita quem não quiser acreditar, né? Mas desde o princípio, quando o Bolsonaro ganhou pela primeira vez, que eles já estão articulando, né, tudo para o que eles podem para poder chegar com esse objetivo, né, que eles acham que já alcançaram. Percebe? Não sinto que seja da vontade de Cristo Jesus que isso se estabeleça da maneira que está se estabelecendo, ok? E eu gostaria, junto com vocês aqui, a gente traçar uma estratégia. E antes de falar de estratégia, eu quero falar também o seguinte: quem fez tiro de guerra lembra, né? Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou falar de novo, né? Do GC, né? Do Grupo de Combate. O grupo de combate, ele tem uma característica, né? Geralmente são 7 elementos mais um chefe, ou 6 elementos mais um chefe, né? Mais um comandante, né? Do grupo de combate, né? E eles vão à frente do batalhão, né? Para prospecção de terreno, para poder ver onde é que está o inimigo, né? E vão comunicando com o batalhão para poder direcioná-los da melhor maneira possível. Só que, da mesma forma que tem grupo de combate do nosso exército, tem grupo de combate do exército inimigo, né? E quando esses GCs se encontram, né, o desafio é que eles possam, de alguma forma, te mostrar como o batalhão, e não como um grupinho de 6, 7 pessoas, tá? Então, eles são os homens do barulho, né? Eles fazem barulho, gritam, dão tiro, como se fosse realmente um exército monstruoso, né? Essa é a primeira característica. A segunda característica é a seguinte: são exímios, né? São os melhores, são os bambambam, né? do exército, né? Vamos colocar assim. Por que eu estou falando isso? Porque o GC não usa as mesmas armas de que um batalhão. Ele usa arma rápida, arma leve, arma que ele possa transportar, né? Lembrando que são 7 pessoas a pé, né? Não tem moto, não tem canhão, não tem coisa nenhuma, né? Então, aquilo que eles conseguem levar, ou seja, 30, 40 quilos de equipamento, é o que eles têm para encarar, né, o desafio que eles vão encontrar pela frente. O que acontece? Nós falamos, né, que
pela profecia, nós estamos criando as situações pelo qual o Brasil está passando. Então, não quero dizer que nós somos o único GC. Nós não somos. Nós somos um dos vários grupos de combate que existem, né, a serviço de Cristo Jesus. Tá certo? E, como eu falei, somos exímios batalhadores no que tange à declaração profética. E eu creio dessa forma, eu consigo enxergar cada um de vocês como profetas e profetisas, né, estabelecendo a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. Eu vou levantar a mão porque eu acredito nisso. Então, amém. Nós acreditamos nisso, tá? Então, eu não estou falando nada para neófitos, eu estou falando para realmente para combatentes espirituais que têm noção exata do que são em Cristo Jesus. Concorda comigo? Amém. Amém. Então, meus caros, o que acontece? Toda essa situação pelo qual o Brasil, né, nesses últimos 4 anos aí, mostrou uma outra cara, mostrou valores, mostrou intrepidez, mostrou determinação, mostrou, acima de tudo, justiça, né? Mostrou honestidade, mostrou sensatez, ou seja, tudo aquilo que são valores que nós temos em nossos corações, porque o próprio Espírito de Cristo tem gerado em nós, né? Daí o filme Lucy, né? Nós estamos levando em nós uma energia, né, uma droga, né, no bom sentido da palavra droga, tá? Porque nós não tínhamos isso e hoje nós temos isso circulando em nós, tá certo? Era-nos, a princípio, um corpo estranho para nós, mas hoje faz parte de nós, né? Que é o Espírito Santo de Cristo Jesus em nós. Nós fomos inoculados desse Espírito. Nós temos em nós esse Espírito. E é através desse Espírito que nós estamos, nesses últimos anos, gerando o que está acontecendo no país. Tá? E nós temos que ser coerentes com aquilo que nós fizemos nesses últimos anos. Tá certo? Lembrando a todos que nós não somos o único grupo de combate espiritual que Deus levantou sobre o Brasil, tá, gente? Então vamos manter aí a nossa humildade, tá certo? Aprove a Deus nos escolher. Então, que nós executemos com determinação esse ministério pelo qual Ele nos escolheu. Amém? Amém. Então, continuando isso, baseado nesse ponto, né, de reconhecimento que nós não somos os únicos, tá? Eu tenho que continuar falando. Somos determinados. Somos especiais. Tá certo? Como também os outros grupos que Deus levantou sobre o Brasil também são. E o que acontece, né? Então, a gente teve no feriado agora, no dia 2, né? Lá em Três Corações, né? No movimento lá. E aí eu estou incomodado, né? Porque eu fui, me senti bem de ter ido, mas ao mesmo tempo não me senti tão eficaz. Tá? E eu estou, desde o dia 2, pensando, caramba, por que é que eu não me senti tão eficaz? Por que eu senti que eu fui, mas não era bem isso que eu tinha aqui em Cristo Jesus fazer? Tá? E eu vi também no nosso grupo aí algumas pessoas que colocaram, né? Precisamos de um posicionamento. E eu concordo. Nós precisamos de um posicionamento. Mas qual posicionamento? Tá? Então eu estou aqui lembrando a cada um de vocês que nós somos especiais e as armas que nós utilizamos não é a arma normal do batalhão, não é a arma do tantão de gente que está aí inconformado com a situação. As armas que nós estamos lutando é um outro tipo de arma. E nós somos bons, é nesse tipo de arma que nós temos. Né? Afinal de contas, Cristo Jesus nos levantou para um outro ministério que é diferente do ministério de todo o povo inconformado, né, que está hoje sobre o Brasil.
No mínimo, nós temos 50%, tá? Só que eu vou adiantar para vocês. No mínimo, nós temos 70%. Porque os outros 20%, vocês sabem o que é que aconteceu. Votos nulos, né? 7 milhões. Como é que pode anular um voto que é um botãozinho que se aperta? Como é que você anula um voto do botãozinho que se aperta? Aperta e confirma. E é voto nulo, 7 milhões de voto nulo nessa eleição agora. Não é algo estranho, tá? Então, 49,7 mais 7 milhões já vai para um tantão de gente. Vocês concordam? Tá? Outras pessoas também que ainda não tiveram noção do que é que está acontecendo, mas têm um coração alinhado em Cristo Jesus, que por um posicionamento X ou Y, que não vem ao caso aqui, que nós não fomos levantados como juízes dessas pessoas, tá certo? Nós não fomos levantados, lembrem-se disso. Nós não podemos julgar ninguém que votou no Lula, tá certo? Agora, uma coisa é certa, nós também não podemos nos conformar com essa situação. Então, de novo, nós somos um grupo de combate de performance diferente do batalhão que não está conformado com essa situação que aconteceu, ok? Então, quais são as nossas armas? Como eu falei, nós temos o ministério profético, nós estamos profetizando a libertação do país, tá certo? E começou. Nós pudemos presenciar 4 anos de libertação, 4 anos de honradez, 4 anos de uma performance que, sem dinheiro e com tudo contra, ainda prevaleceu um bom espírito, né? Que libertou muitos filhos, né? Eu tenho um testemunho para falar para vocês. A nossa empresa, pela primeira vez, né, conseguiu pagar impostos em dia, conseguiu pagar impostos atrasados, conseguiu se livrar de vários problemas de impostos, entendeu? Conseguiu, como diz, cooperar, né, com bênção, porque afinal de contas, quando você recolhe o teu imposto, você está abençoando o país. Então, eu consegui ver claramente que, pela primeira vez, os impostos que a gente está recolhendo, né, no final da linha, ser destinado para a bênção do país. Né? Porque, afinal de contas, sem recurso, como é que o governo poderia dar o salário que ele deu na época da pandemia? Como é que ele poderia abençoar lá com R$ 1.200 a mulher, com R$ 600 o outro pessoal, entendeu? Então, eu consegui ver claramente que eu estou cooperando até agora para abençoar o país, inclusive, né, com o recolhimento dos impostos que a empresa gerou, tá certo? Agora, quem paga imposto significa que ele ganhou 10, né? E ele recolheu X% do que ele ganhou para o governo, tá entendendo? Então, a bênção também que existe em nossas vidas é grande, percebe? Agora, por incrível que pareça, o sócio que mais recebe na nossa empresa chama-se governo. O lucro dele é maior do que o nosso lucro, tá? Agora, quando eu veio, eu comecei a perceber que a ganância do governo ficou menor. Quando eu veio, eu pude perceber algumas situações de recolhimento que nós teríamos que fazer em percentuais menores. Quando eu veio, eu vi a folha de pagamento, né, ser reduzida no seu quesito de recolhimento de impostos. Tá? Tudo agora, nesse período. Então, isso, para mim, nada mais é do que o reflexo das profecias que nós mesmos profetizamos, né? Como eu falei, nós criamos essa situação, nós criamos a mente do Bolsonaro. Né? Tinha que ser qualquer um. Né? Aprove a Deus que Deus levantou esse cara. E nós criamos essa possibilidade de ver realmente honradez, ver justiça, ver tudo. Né? Eu me senti bem-aventurado nesse período.
como está escrito, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado, entendeu? Então, eu tô com uma sensação de ter sido saciado, percebe? Nesses últimos anos. E estou com uma sensação bem complicada para, né, o nosso futuro próximo, tá certo? Então, depois de explanar tudo isso que eu explanei para vocês, quero propor, né, porque eu estava lá nas nossas orações diárias aqui na firma, né, falando com o Paulo, falando com a Sara, né, e com o coração pequeno, porque eu, como pai, né, estou me sentindo um pouco fracassado, né, eu, como homem de Deus também, eu não consegui convencer meus 4 filhos a votar naquela pessoa que eu acredito ser o canal de bênção para o Brasil neste momento, entendeu? Então é uma frustração. Aí depois eu pensei, caramba, eu estou com luto dobrado, né? Luto por ter perdido e luto pelos meus filhos. Aí estou pensando assim, peraí, eita. Eu estou falando de vida. Agora estou falando que eu estou em luto? Quer dizer que morreu? Não, não posso, percebe? Eu não posso, de novo, concordar e verbalizar que eu perdi essa guerra. Eu não perdi essa guerra. Nós ainda estamos lutando essa guerra. Falaram para mim que eu perdi. Agora, se eu acreditar, aí realmente eu perdi. Tá certo? Agora, eu quero crer contra a esperança, porque isso é bíblico, né? Abraão creu contra a esperança. Outros homens de Deus creram contra a esperança. Outras mulheres de Deus creram contra a esperança. Ou seja, não tinha mais nada para dar certo, né? Sara riu quando falaram lá, porque eu já sabia que não tinha mais condição nenhuma, né, de ter filho, né, porque ela não estava nem ovulando mais há muito tempo, percebe? Então ela riu daquela situação. Mas quando veio o anjo falou, cara, creia contra a esperança, tá certo? Então estou aqui diante de vocês para falar para esse grupo de combate extremamente habilidoso nas profecias, que é momento de crer contra a esperança. A situação não está perdida, só está perdida se você acreditar que ela está perdida, entendeu? Aí, com muito amor, eu vou te pedir, não entre com pensamento de incredulidade para o que eu vou propor para vocês, tá? Vou te pedir claramente, se você acredita que já está encerrado toda essa situação, se você acredita que não tem mais sentido algum o que eu estou falando, porque já está consumado, né, esse ministério de impiedade que vai se estabelecer sobre o país, eu vou te pedir, por favor, não exercite incredulidade em cima do que eu vou falar. Agora, se você acha que ainda tem algum sentido no que eu estou falando, por favor, se determine junto comigo, porque, a meu ver, não tem nada perdido. A meu ver, estou crendo em vida. Tá certo? O que nós experimentamos nesses 4 anos, né, depois de 30 e tantos anos trabalhando, sendo escravo de governo, sendo escravo recolhedor de impostos, a única coisa que eu tinha de certeza, olha, você tem que ter a seguinte determinação, Ronaldo: pague os seus impostos. Pague os seus impostos, tá certo? E não me davam chance alguma, né? Eu quero relembrá-los, né, de uma situação audaciosa na minha vida. Eu já falei para vocês, né, a questão dos impostos. Os impostos aqui no Brasil são complicados. Da cadeia, sim. E é complicado, tá? Agora, o que acontece? Olha para você ver a perversidade, até que ponto chega. Primeiro, você não tem empréstimos.
Segundo, você não tem trabalho de novo, porque você é ralé. Terceiro, quando você pega alguma coisa, você tem que pagar a parte do governo. Quarto, o governo ganha mais do que você. Quinto, para você vender, às vezes você vende abaixo do que você deveria merecidamente receber, porque você quer vender. Quinto, na hora que você vende abaixo e ganha pouco, você não consegue pagar imposto. Se você não consegue pagar imposto, quando vê, lá na frente você pode ser preso. Foi o que aconteceu comigo, percebe? E orando muito a Deus, né, a única coisa que Deus falou para mim, seja verdadeiro. Qual é o teu sentimento nessa situação? Né? Eu tive que me apresentar perante, né, juízes federais aqui em Minas Gerais. Né? E a primeira pergunta, você sabe que isso aqui vai dar cadeia, né? Você sabe que você pode sair daqui preso. Você fez 6, sim, senhor. E como é que você se considera? Né? Como eu tinha orado antes, tinha jejuado antes, tinha pedido uma palavra para Deus, audaciosamente eu falei, eu me considero um herói. Né? Vocês já conhecem esse fato. Eu preciso de relembrar vocês, porque eu quero falar para vocês o que pode acontecer o ano que vem. E o que está nas nossas mãos agora para que isso não aconteça. Tá bom? Então eu tenho que falar para vocês. O que acontece? Aquilo surpreendeu aquele juiz perverso que estava lá. Ele ia declarar a prisão minha e do meu irmão. Entendeu? Na hora que ele escutou, eu me considero um herói, ele quis saber qual era a base pelo qual eu falava aquele negócio. A base era uma só. Eu creio em Cristo Jesus. Eu fui honesto, eu fui correto, eu fui íntegro, né? Aí eu falei para ele que era parte do trabalhador que eu não tinha recolhido, né? Aí ele falou assim, mas isso é apropriação indébita. Eu falei, você tem toda a razão. Mas não tem como alguém se apropriar de algo que não existe. Por que eu me considero herói? Porque eu paguei todos os fornecedores, paguei todos os salários, paguei todos os impostos que eu consegui pagar. Agora, eu não tenho um dinheiro para a minha casa, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Então, se o senhor achar que prender-me vai resolver a situação, eu estou aqui. Agora, se o senhor achar que tem coerência no que eu estou falando, tá certo? Ou seja, eu não recolhi porque eu não retive. Eu não recolhi porque eu não tinha para recolher. Então, eu não apropriei. Consequentemente, eu não estou errado. Consequentemente, eu não posso ser preso. Né? Bom, o que acontece? A marca já estava lá, tá? Mas o juiz entendeu que realmente eu me posicionei de uma maneira correta. Agora, isso foi fruto de oração, foi fruto de buscar em Cristo Jesus uma situação que eu não tinha a quem recorrer. Entendeu? Eu falei para vocês que o Helder e eu levamos lá umas mudas de roupa lá, porque não sabíamos o que ia acontecer. Entendeu? Pegamos dinheiro emprestado para ir para Belo Horizonte, para dar lá perante o juiz. Né? O nosso advogado não foi, porque a gente não teve como pagá-lo. Percebe? Ou seja, de um caos a gente tirou tudo o que nós queríamos tirar. Porque nós criamos uma atmosfera para que aquele juiz, que certamente já estava determinado a nos prender, porque é o que eles fazem, prende um empresário para poder servir de exemplo para os demais. Entendeu? E, cara, eu consegui sair. O Helder conseguiu sair. A nossa empresa conseguiu sair. E dentro da impiedade, a gente começou a prosperar. Percebe? Foi fácil? Não, não foi fácil. Porque todo aquele débito nós carregávamos até alguns dias atrás. Quando é que nós conseguimos resolver esse débito? Depois de 30 e tantos anos, agora. Vocês estão entendendo? Agora, depois de 30 e tantos anos que eu estou declarando e profetizando este momento que nós passamos nesses últimos 4 anos. Percebe? Agora, estou sozinho? Evidentemente que eu não estou. Tá? Eu faço parte de um GC extremamente habilidoso, que são vocês. Entendeu?
Agora, as experiências que nós vivemos, né? Por isso que eu quero ler muito o livro da irmã Lourdinha aí, tenho certeza que está recheado de experiências, que vai ser vida para nós. Eu sei que ela já falou várias experiências dela, mas tem muita coisa que ela não falou ainda. E eu estou louquinho para ver as bobagens que ela escreveu lá. Que as bobagens são mais importantes do que tudo. É que nem eu estou falando aqui agora. Para vocês pode parecer uma bobagem, né? O que eu estou falando aqui quando eu estive lá em Belo Horizonte. Mas, meus irmãos, era o que eu tinha. Ou era Cristo, ou era Cristo. Eu não tinha outra forma. Tá entendendo? Bom, agora aquilo lá já foi passado, né? Então, só estou marcando para vocês uma referência forte na minha vida que aconteceu, ok? Agora, outra referência forte na minha vida que está acontecendo. 4 anos de bênção, tá certo? E o que está acontecendo? Por que eu não convenci os meus 4 filhos? Tô pensando em Cristo Jesus, tô cavucando, tô buscando, entendeu? E a responsabilidade nossa, quanto pais, vai até o nascimento dos sisos. Os sisos dos nossos filhos, adultos agora, já nasceram. Agora é uma responsabilidade deles para com Deus. E agora é o momento do tratar de Deus na vida individual deles. Sim, Olga, eu concordo em parte com você. Deixa eu levar mais para frente que você vai entender o porquê que eu não concordo totalmente. Tá? A gente deixa de ser responsável por eles também. Né? Nós somos responsáveis de nós para nós mesmos. Nós somos responsáveis, eu sou responsável por cada um de vocês. E a recíproca é verdadeira. Cada um de vocês também é responsável pelos demais. Percebe? Então, oi? E vai chegar, o momento deles vai chegar, dos nossos filhos.